Começando mais um ao vivo. Que orgulho, gente! É o número 6. O próximo é o número da perfeição já. É o 7º. Que legal. Estou aqui hoje com a presença do pastor Itamar. Obrigado por aceitar o convite, Itamar. É nóis, tamo aí. Você é mais bonito ao vivo. Eu? Bom, se você tá falando, eu vou acreditar, né? Não, mas peraí. Ele... Vem aqui um pouquinho. Mulher não aparece em vídeo sem se produzir, não adianta. Deu reflexo, rapaz, da luz. Sumiu. É, a luz sobe Eu tudo. gosto de mostrar minha mulher Eu mesmo. acho ele bonito. Quem? Itamar? Não, mas ele é mesmo. Claro. Ah, começou. Matheus, Amado, Patrícia, Rodrigo, Valdilene, Emily, Giovana e a Bruna. Que legal você aí, Bruna, Andréia. Gente amada do Dani e hoje do Itamar. A paz. A paz aí já tá. Gente, hoje o assunto é sério. Apesar da gente ter começado brincando, hoje o assunto é sério. Que é, Itamar, você como pastor de igreja, acompanha isso muito mais do que eu, como o diabo tá atacando os irmãozinhos. Com certeza. Vamos ler Salmo 91? Salmo 91 a partir do verso 6. Salmo 91, versículo 6. Só para relembrar, recapitular, né? A paz, Ana, paz padrinho. Maria Helena Teixeira de Toledo. Eu tenho que falar de novo, não vou contar em público, mas a senhora é doida. Eu amo você. Você mudou a minha vida dali. Mais pra frente eu explico isso aí. Mas só pra você saber. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só pra dar um gostinho. Itamar, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Meu Deus do céu. É muito importante nós entendermos que não é tão simples como alguns pensam, né? Às vezes as pessoas acham que habitar no esconderijo do Altíssimo é simplesmente ter um perfil de supostamente crente, né? Uso terno, usar o terno, não corta cabelo a esposa. não tem esse uso, aquele costume denominacional, né? Tradição desta ou daquela igreja, e frequentar um determinado lugar onde se diz que é uma igreja, que tem um culto, e acha que está habitando no esconderijo do Altíssimo. Na realidade, se fala de uma vida sobre os padrões e princípios da palavra de Deus e andar sobre os valores do eterno. Para poder habitar no esconderijo dele, tem que estar aí. Sabe o que eu descobri hoje, Tamar? Eu descobri que eu até hoje não sei orar, cara. É mesmo? Eu não sei orar. A gente acha que orar é pegar o pratinho de comida, colocar e falar, Senhor, obrigado pelo alimento. Cara, isso é muito pouco. Eu creio que esta é uma realidade que os próprios discípulos nos retratam, né? Um certo dia eles falaram para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Ensina a orar. Além das palavras, né? Eu tô falando porque quando acho que a palavra que mais me marca na Bíblia é habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque eu não quero ser crente, eu não quero ser evangélico, eu não quero ser católico. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. Sim. Eu quero fazer parte. Eu quero ser João 10:30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. E aí ele fala lá, João 14, para que João 15, né, da videira. Sim. Para que do mesmo jeito que o Pai seja um comigo, eu seja um com vocês. Eu quero ser um, cara. E aí, isso foi o assunto do 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Hoje no 6, a gente está vendo um dos benefícios, uma das vantagens do habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita, aquele que entregou a vida, além do céu, que meu Deus do céu, né? Além do céu, meu Deus do céu. E além da salvação, além do perdão, além de tudo isso que já é maravilhoso, ele ainda nos guarda do maligno. Explique isso para mim. Bom, quando a gente vê o versículo 5, que vocês já trataram na transmissão anterior, ele diz, não terás medo. E aí ele fala do terror da noite, nem da seta que voa de dia. E ele fala, e no versículo 6, que é o tema de hoje, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Aqui ele especifica campos de ação do inimigo, né? Métodos que o inimigo usa para atingir a humanidade, para atingir o ser humano, para atingir aquelas pessoas que, infelizmente, não andam na presença de Deus. Mas aqueles que andam na presença de Deus têm a garantia dessa proteção. Então, tem a garantia de ser guardado por Deus. Para eu Deus. entender, o diabo, ele quer pegar o homem, é isso? Com certeza, sempre. Por quê? Bom, se a gente parar para analisar o propósito da criação do homem, a razão para a qual o homem foi criado, foi gerado, primeiro para ser imagem e semelhança de Deus, né? Consequentemente, o homem é morada do Senhor, né? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, o homem vazio, sem ser morada do Espírito Santo, para que ele serve?
para ser habitação de Satanás. Mente vazia, oficina do diabo. E aí não só a mente e o corpo vazio, porque aí a gente, se for para materializar tudo, alguém vai achar que o nosso corpo é meramente um corpo, né? Morreu, acabou, e nós existimos sem nenhum outro propósito maior, mas a Bíblia Sagrada deixa claro, Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Tanto que, se uma vez você não é morada do Espírito Santo, se você não tem o Espírito Santo em você, sua casa está vazia, está vaga. Toda casa vazia está aberta a alguém para habitar ali. Se você não é cheio de Deus, se você não é cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio do quê? Começa aí. As pessoas acham, né, que elas falam assim, não, eu não sirvo a Deus e não sirvo a diabo, eu sirvo a mim mesmo. Isso aí já é sinal claro que ela é instrumento fácil na mão do diabo. Exatamente. Infelizmente ela é uma presa fácil do inimigo. E aí ela está desprotegida, porque ela não está aliançada com Deus, ela não anda sobre os princípios do Senhor, ela não vive a verdade da palavra de Deus, que é a única que pode, de fato, garantir essa proteção, essa certeza de que você não vai estar sendo vítima, presa fácil do inimigo. Sabe o que eu acho engraçado, Tamar? Você com certeza já deve ter visto muito disso. O cara chega pra mim e eu tô falando de Jesus pra ele, aí ele vira e fala, não, eu não preciso de Jesus não, eu tô feliz aqui com a minha bebida, com as minhas mulheres e tal. Quando eu quiser eu paro. Mas ele nunca vai querer parar, ele nunca vai, ele é dominado por aquilo, não é? Exatamente, porque a vontade dele não é dominada por ele próprio. Ele acha que a vontade é dele, mas na realidade existe um agente por trás disso provocando essas vontades. E instigando os seus desejos, né? Acentuando ali a sua carnalidade. Porque a Bíblia diz que quem anda segundo o Espírito cumpre a vontade do Espírito, não cumpre a vontade da carne. Exato. Mas quem não anda segundo o Espírito vive para satisfazer as concupiscências da carne, os desejos, o instinto carnal. Não, basta ver que o problema do ser humano ele é repetitivo, né? Pode ser qualquer época da história, pode ser qualquer lugar geográfico. O problema do ser humano, homem e mulher, é dinheiro, é sexo, é poder e é fama. Exato. Sempre. Essas quatro coisas sempre seduzindo o homem e destruindo o homem. O Satanás ele não precisa nem ser criativo. É só mandar pro menininho uma bundudinha bonitinha, ou pra menininha um peitudinho, um peitoralzinho bombadinho, com dinheiro, um carrão ali, uma promessa de emprego bom, vendo os seus valores. E a galera não acredita nessa história de vender alma. É que não é literal, venda alma. Exato. Né? É porque o inimigo, o Satanás, o diabo, o capiroto, o capeta, dê o nome que você quiser dar aí, tá? Ele não vai chegar se apresentando como tal. Que ideia, né? Com o chifre vermelho e você vai fugir, né? É óbvio. Ele vem de forma que desperte curiosidade. Você vê quando ele tentou Eva, né? Ele veio na forma de uma serpente. Eu costumo brincar que eu já acho um absurdo. Eu só vejo uma cobra falando, eu vou correr. Mas a curiosidade do ser humano é incrível, né? Ele usou uma serpente, despertou curiosidade em Eva, chamou-lhe a atenção por algo que era incrivelmente assim, atraente. Poxa, essa cobra fala, meu. E ela foi trocar ideia com a cobra, foi ouvir o que ela falava, e ele usou um subterfúgio, lhe seduziu, lhe enganou. E é sempre assim, ele não vem dizendo exatamente o que ele quer e a que veio. Ele vai criar situações, vai tentar camuflar, vai tentar distorcer o seu real propósito. Então na vida é desse jeito mesmo, ele vem em forma de poder, de fama, o dinheiro e usando a sexualidade. Só que a pessoa não consegue ver o diabo ali, não consegue ver a ação maligna ali. Só que ele está agindo ali. Ele está agindo ali porque ele conhece essas ferramentas e sabe que elas são ardilosas. Ela vai facilmente destruir o ser humano. Eu lembro de um aniversário meu, era aniversário meu. O aniversário da Laísa, minha irmã, não sei. E aí trouxeram pra mim de presente roupa. E trouxeram de presente pra Laís, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem um camarãozinho que ele existe no deserto africano. E esse camarão ele sobrevive até, sei lá, 20 anos sem água, o ovinho, né? Sim. Então, ao menor contato de água, ele eclode em 3, 4 dias, assim, é muito rápido. E é um camarãozinho bonitinho, ele tem 3 olhos, chama Triops, o bichinho. E aí, deu na louca de uma empresa vender, eu sei que acabou dando um problema biológico enorme, porque jogaram no esgoto, aí o bicho começava a comer, trocava, não tinha mais girino, era só esse camarãozinho, deu um rolo. E eu ganhei roupa e a minha irmã ganhou aquele bicho, eu fiquei com ódio, porque eu queria o bicho também. Eu, criança que gosta de roupa, gente, não dê roupa pra criança, não seja o tio chato. Tio da cueca, tio da meia. Só os pais que gostam. Pelo amor de Deus, tio da meia, vá pra Os pais adoram que deem roupa pras crianças. E aí eu sei que chegou lá em casa, a Laís colocou aquela areinha na água assim, né, e brotou. A hora que eu vi eu com meia e a Laís com os camarõezinhos lá, mó bonitinho,
Eu não tive dúvida. Eu joguei sal no bagulho e fiquei mexendo. Falei, se eu não tenho camarão, a Laís não tem também. Ela sabia disso ou tá sabendo agora? Não, ela sabia. Eu apanhei muito. Não, você ia ter que pedir perdão logo em seguida. Não, eu levei muito tapa na bunda da minha mãe. Pai, pode bater nos filhos, tá? Não pra arregaçar, mas pra educar. A pessoa é bom entender o que é correção e não agressão. Não, eu agradeço a minha mãe. Gente, eu era encapetadinho. Se minha mãe não tivesse me corrigido, hoje eu era o mais criminoso de todos os criminosos. Não estaria servindo a Jesus. E aí, Tamar, por que eu tô contando isso? Porque eu vi em mim o princípio de Satanás. Ele, sabendo que ele perdeu a glória, Sim. ele quer tirar a de quem tem. Exatamente. Então ele vê o ser humano e ele arranca. Agora eu quero que você me ajude aqui. Aí você chegou, desculpe te interromper, Uhum. né? Você chegou no ponto que você perguntou, você trouxe a resposta para a pergunta, né? Por que que o diabo quer pegar o ser humano? Porque ele quer tirar a glória que ele tinha, que Deus coloca no homem, né? A honra que ele tinha, que Deus coloca no homem. E ele quer, eu costumo dizer sempre lá na igreja, que ele quer indiretamente, por tabela, todo o propósito do inimigo, Daniel. O problema dele não é com o ser humano só, especificamente. Às vezes a gente acha que gira tudo em torno do nosso próprio umbigo. O diabo me odeia e ele quer me destruir, e eu sou tão importante que ele quer se levantar contra a minha vida. Na realidade, ele quer, ao me atingir, ferir a Deus. A afronta é com Deus. Ele quer tocar em Deus, ele quer, de alguma forma, atingir a Deus. Por quê? Porque nós somos as meninas, a menina dos olhos do Senhor. Nós somos a criação que Deus criou, tudo ele fez pelo poder da palavra. Mas o homem, ele cria com as suas mãos, faz a sua imagem, a sua semelhança. Então, o ódio de Satanás contra nós existe. Ele odeia o ser humano, ele quer roubar, matar e destruir. Mas tudo isso para ferir a Deus. Ele quer tocar em Deus. Então, por isso é importante a gente saber transferir essa afronta. Mas quem não conhece a palavra, se torna essa presa fácil por quê? Porque o inimigo, sabendo que ele está descoberto, desprotegido por não conhecer a verdade, por não estar selado pelo selo do Espírito, não estar redimido pelo sangue do Cordeiro, não está vivenciando a bênção da graça sobre a sua vida, o que acontece? Se torna uma presa fácil. O diabo tem destruído milhares e milhões de pessoas, né, por causa disso. E aí ele não se dá por satisfeito, ele também tenta tocar nos filhos de Deus. E ele tem conseguido, em alguns casos, por pessoas que não vigiam, por não praticarem a palavra. Então vamos acertar aqui. A pessoa, se ela não conhece a Deus, ela já está absolutamente entregue a Satanás. Isso aí não há dúvida. Infelizmente. As pessoas elas têm aquela ideia errada de que Deus lançará as pessoas no inferno. E se você ler João 3, você vai ver Jesus dizendo que todos já estão condenados. A condenação é não crer. Então, na verdade, ele vem para tirar, não é isso? Para tirar a pessoa do inferno. Então, quem nasce, Romanos 3, 23, Salmo 14, Salmo 51, já nasce no pecado. Isso aí não tem muito o que discutir. Natureza. Então, essas pessoas que nascem e não ainda foram transformadas por Jesus, elas estão absolutamente entregues na mão do diabo. Infelizmente, porque o fato dela, a ignorância que a Bíblia diz que Deus não leva em conta, é no sentido de que não leva em conta o que você viveu até conhecer a verdade, no sentido de não te condenar agora por causa disso. Uma vez que você se arrepende, você se converte, você muda de vida, você aceita Cristo, você passa a viver para Deus, você passa por um novo nascimento, Deus não vai agora pegar o seu passado, lançar no seu rosto e usar isso como condenação para você no futuro. Não, ele lança para o esquecimento. Agora, o que não pode é alguém achar que por ignorância que o homem está desconsiderado e não corre o risco de condenação. A ignorância não serve como desculpa, até porque a palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia é clara a dizer que a natureza revela a Deus, a criação de Deus revela o Criador. Então, o que precisa ser pontuado, você citou João, e eu quero citar Marcos 16, 15, que diz que quem não crê já está condenado. Então, ele não crendo, ele acaba já estando no estado de condenação, infelizmente. Então, ou por escolha própria, por rejeitar, ou por não querer buscar o conhecimento. Tanto que Salomão escreve em Provérbios, no capítulo 1, se não me falha a memória, ele fala que a sabedoria clama lá fora. Ela grita pelas ruas, né? Só que a humanidade, ela opta por não querer conhecer. Aliás, muitos não querem conhecer a verdade para não ter que viver a verdade. Para não sair a luz, para que essas obras não sejam manifestas. Se você vem para a luz, nós estamos na luz aqui, estamos aparecendo aqui, ó. Se apagar a iluminação aqui, escurece tudo. E aí o que eu e o Dani fizer aqui escondidinho aqui atrás dessa, ninguém vai ver. Agora, na luz, tudo que fizermos, a luz manifesta. Então, uma vez que alguém conhece a verdade e parte para o caminho da verdade, agora suas obras são novas, são diferentes, sua vida é transformada. Então não adianta eu falar assim, eu vou ficar nas trevas, vou ficar aqui vivendo meu mundinho e
existe a possibilidade de eu escapar de condenação? Infelizmente, não. Eu lembro de um escritor chamado Edgar Allan Poe. Sim. E ele escreve um livro, eu não lembro o nome. É o Whiton, queridão. Whiton, vai fazer amor com sua esposa, velho. Sai daqui, o cara tá na lua de mel assistindo. Tá vendo só? Velho. Você tem mal o que fazer, filho. Assistindo lendo esse livro do Edgar Allan Poe, ele conta de um cara, é um conto, né? Olha que interessante, Tamar. O cara, ele cometeu um assassinato na casa dele. E ele enterrou o corpo. Uma esposa, namorada, não me lembro direito. Sim. E ninguém soube. O crime passou despercebido. Só que no que ele estava enterrando o corpo, um gato preto dele ficou olhando para ele. E ele enterrou tal. Todos os dias que ele passava na casa dele, aquele gato olhava para ele. Aquele gato era como se fosse uma lembrança. Eu sei o que você fez. Acusava ele do pecado dele. Quando a gente conhece a Jesus, Alisson amado, que bom te ver. Quando a gente chega em Jesus, eu pelo menos, Jesus ele não lança nenhum pecado na minha cara. Hoje. Mas, e pode ser que ninguém viu. Eli não viu, você não viu, Alisson não viu, qualquer outro pastor que está sobre a minha vida, ninguém viu nada. Mas eu sei que os olhos do Espírito estão sobre mim. Fala lá em 1 Pedro 3. Isso é o suficiente para me trazer um arrependimento e uma necessidade de mudança. Isso é conversão? Com certeza. Agora, então a gente falou do primeiro caso, que é o cara que nasceu no pecado e enfim, tá tudo lascado. Inclusive tem uma pessoa que falou assim, mas é a criança ali, ó. Então as crianças que são pecadores, se morrerem, já não terão a salvação? E aí, não, gente, Rosângela, faz o seguinte, amado, para não perder muito tempo, põe no YouTube, bebês, crianças, Daniel, Sade, você vai ver lá, tá, eu falo. Ok. E eu sei que é a mesma resposta que o Tamar daria. Com certeza. Nem vou entrar nesse mérito. Segundo ponto, então. Eu aqui em casa com Eli, eu já contei isso e não tem o menor problema de falar. Um dia a gente indo dormir, aí ele viu um bicho passando, cara. Invisível, super claro. Satanás tem poder sobre a minha vida, mas a gente estava falando que ele tem sobre a vida de quem não crê. Mas eu e ele, né, a gente crê e vive por Jesus. E agora? Eu penso que aí é uma diferença. Sobre quem não teme a Deus, não serve a Deus, ele tem poder de domínio. Sobre quem serve a Deus e teme a Deus, ele tenta intimidar. Não, peraí, fala de novo. Explica devagar, porque eu sou burro. Que é isso, Dan. Eu sou burro. Você, em cima disso, já preparou 10 mensagens. Esse menino é ligeiro. A diferença está aí. Aquele que não serve a Deus, não teme a Deus, não vive a palavra, ele domina. Ele vem para dominar. Ele vem, possui o corpo. Aquela pessoa passa a ser uma pessoa possessa por espírito maligno. Ele domina a mente. Ele influencia na conduta, nas ações dela, faz ela cometer crime, se prostituir. Ele usa aquele corpo como morada e age ali. Na vida de quem teme a Deus é diferente. Ele tenta criar uma aproximação e às vezes ele até se apresenta, ou Deus, claro, aí é outra questão, Deus permitir vermos ou não. Mas nesse caso dele vir e querer se materializar em forma de um bicho feio, de um vulto, era um homem de chapéu, ruído e tal, é para querer nos intimidar, para querer, de alguma forma, querer mostrar que está querendo dominar o nosso território, que vai tocar, que vai atingir, que vai nos perturbar. Porque você percebe que o Salmo 91 retrata o fato de haver a peste que perturba, seja de dia ou de noite, o mal que vem para oprimir. A manifestação maligna ali tentando nos atingir. A diferença é que na vida de quem teme a Deus e serve a Deus, ele não tem capacidade de domínio, mas ele tenta intimidar. Ele quer de alguma forma nos fazer se amedrontar, se acovardar, e sentir que é como se Deus não estivesse nos protegendo. Ao contrário, jamais, em hipótese alguma. Olha que interessante. Você sabe que eu tenho uma liberdade de falar. E agora é opinião minha, tô isentando claro. Itamar 100% disso. Claro. Porque eu não tenho nenhuma chancela de igreja na minha testa, né? Sim. Então, se alguém vai pegar mal comigo, eu não tô nem aí. Aquele pastor Agenor Duque chamou a Ana Paula Valadão para cantar na igreja dele. O Agenor Truque? Truque. Misericórdia. Brincadeira, gente, brincadeira. Misericórdia. Ele chamou ela para cantar na igreja. E ele tava vendendo um paninho que cura, alguma coisa que cura lá. Sim, sim. E a Ana mandou muito bem. Ana Paula Valadão, ela virou e falou assim, olha gente, vocês estão com o paninho aí, mas saibam que quem cura é o Espírito Santo de Deus, não é o paninho. Sim. Isso deu uma raiva tão grande nele que ele acabou depois no culto falando ao vivo. Eu tô falando tudo que tá na internet. Sim, é público. É público, é passivo de apreciação. Não tô sendo fofoqueiro, é fato. Aconteceu discutindo fato público. E ele virou e falou assim, aqui Ana Paula não pisa mais porque ela tá mexendo no café dos outros, etc. Uma besteira.
Nós sabemos que todo poder é do Espírito Santo de Deus. Não existe objeto ungido. Isso é uma asneira. Sim. Falar que o objeto tem poder é idolatria Nossa, total. Eu uma toalhinha lá na igreja. Não, perdeu também. Não Estragou faça meu isso. esquema. Não faça isso. Todo poder está no Espírito. Tiago capítulo 5 fala que a oração de fé salvará o doente. Com certeza. A oração de fé. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio profundamente que todo o poder que nós temos, ele é acionado pela nossa fé. Exatamente. O Espírito Santo ele vai responder de acordo com a minha fé. Por isso Jesus fala, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês mandariam o monte para o mar. Estou falando isso porque eu percebo na minha vida, Márcio, se na sua é diferente, eu não sei. Mas quando o diabo ele me afronta, seja com alguma tentação ou tentando assustar tal, ele não toca em mim fisicamente. Sim. Mas ele tenta fazer a minha fé esfriar. Exatamente. A maior arma do diabo na vida do cristão é intimidação. Ele vai tentar nos intimidar. Ou usa palavras, ou usa uma manifestação, usa uma situação de opressão, ou usa sonhos, pesadelos. Pessoas das quais nós jamais esperávamos receber uma deslealdade, de traição, de infidelidade. Isso é forte. O diabo usa a pessoa para pegar a gente? Isso, e aí o que acontece? Nos atinge porque toca no nosso emocional, abala o nosso psicológico, e aí desestrutura a nossa fé. Então, a principal arma, intimidação. Ele vai querer intimidar. Ele vai querer fazer a nossa fé ser enfraquecida. Eu não acredito que existe fé pequena e fé grande. Existe fé. Eu sei que os discípulos um dia falaram, aumenta a nossa fé, mas o meu discernimento dessa expressão, que está lá em Lucas 17, é porque Jesus estava falando lá sobre perdoar 70 vezes 7, e aí Pedro tinha dito, né, que 7 vezes ele achava top, né, muito espiritual, e quando Jesus falou, não rapaz, estou falando que é 70 vezes 7, aí ele falou, nossa Senhor, aumenta a nossa fé. Ele quis dizer, Senhor, do jeito que a gente é crente aqui, a gente não vai conseguir perdoar nunca desse jeito, então aumenta a nossa espiritualidade aí, aumenta a nossa fé. Não era no sentido de fé menor, fé maior, fé grande, fé pequena, fé é fé. Tanto que Jesus, quando falou de fé, ele falou, se tiveres fé como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda, né? Ele fala da natureza da fé, como ela é. Então nós cremos que realmente ele vai agir nisso. Então se ele fizer com que a nossa fé se enfraqueça, a gente fique em algum momento em dúvida, né, do poder de Deus sobre nós, da graça de Deus, da proteção que exerce o nosso Senhor sobre as nossas vidas, o que ele é sobre nós, aí ele tem condição de agir. Porque aí surge uma brechinha. Às vezes não é nem questão de pecado, às vezes é só falta de fé. Falta de fé. Exato. Mas aí também tem um aí caso você fala, grave. eu não estou em pecado. Por que aconteceu? Mas você não está tendo fé. Né? Eu creio, cara, de verdade, que foi para fortalecer eu e Eli. Porque foi engraçado que no dia que isso aconteceu, foram uns 3 dias que o diabo ficou perturbando a gente na hora da noite. Sim. E foi juntar os dois, eu e ela lá, deu uma mão e sai daqui, em nome de Jesus, não enche o saco. E tchau. Isso juntou mais o casal, sabe? E uma ação e uma atitude espiritual que vocês tomaram. Porque às vezes nós cristãos esquecemos. A Bíblia diz que ao redor está o anjo de Deus. Salmo né? 34. Salmo 34. Esse menino é uma memória, enciclopédia, Bíblia, beleza. Eu vou, toda vez que eu estiver pregando, eu vou pôr o dano no meu lado. Eu falo, ele põe o texto. Vai ser de Deus. Vamos fazer um dia uma pregação junto assim, né? A Maria quer saber quem é você. É o pastor Taylor Vicentini. É o pastor da igreja PV. Palavra Viva em Taubaté. Então, esse aí mesmo que você tá vendo. Outro gordinho, hoje a tela tá cheia, né, gente? Transmissão em tela cheia. 2 gordinhos aqui na tela. Fale por você. Tá bom, bem, eu recebo. E você percebe o seguinte, às vezes a gente esquece de observar. O anjo acampa ao redor, né? Só que a Bíblia também diz que o diabo ele fica bramando como um leão ao derredor. E isto não é visível aos olhos. Mas isso retrata o quê? A ação que o inimigo faz e como ele atua ao redor da nossa vida, no campo espiritual, enquanto a gente está no trânsito, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está dormindo, ele fica tentando desferir ataques sobre nós, mas o anjo de Deus está ali protegendo. E isto não é aquela figura caricata, né? De que tem um ser com as asas abertas, aí um monstro tentando atingir. São várias formas. É no campo da mente, ou seja, durante o sono, ou num negócio que eu estou fazendo, talvez é uma cilada que o inimigo está criando para me atingir. Por alguma razão o Espírito Santo vem, põe um discernimento na mente, atrapalha de alguma forma. Eu já atrasei em compromisso, era Deus me livrando de situação. Meu carro já quebrou a caminho de um compromisso e Deus me guardando em algumas situações. Então, há uma batalha espiritual sendo travada por causa da tua vida que você não faz ideia. Mas não é essa forma caricata que alguém tenta pintar por aí. Mas que existe, existe. E aí você precisa entender o seguinte. Quando Deus permite que algo seja visível, você
consegue visualizar e tal. Aí entrou o que o Dani falou, tem um propósito maior nisso. É um crescimento na tua vida espiritual, é um amadurecimento, até conversei com ele sobre isso nesse dia, né? A gente conversou, compartilhou um pouquinho, porque às vezes também Deus está abrindo teus olhos espirituais para você ver algo, até para que você possa entender que nível espiritual você está chegando. Uma mudança de estágio na tua vida ministerial. Deus te colocando diante de algo maior, de algo mais profundo e mostrando o nível de batalha que você está travando. Porque quando você não conhece o teu inimigo, Dani, você não sabe como agir com ele. Mas como você vai conhecendo o seu inimigo, você vai desenvolvendo a sua tática de ataque ou de defesa. Agora, se você não conhece o teu inimigo, você é presa fácil também, porque você não conhece, ele não sabe como ele vai te atacar. Se o forte dele vamos dizer que é uma luta de MMA, né? Você vai sair no braço lá com o camarada, são dois atletas profissionais, treinados, se prepararam para aquilo. Você é destro, o cara é canhoto. Pô, você é destro, para você combater com o cara canhoto, você vai ter que desenvolver uma tática de defesa e de ataque, porque o cara é canhoto, ele ataca de um jeito diferente de você. Então, se você não estudar teu adversário, você não vai saber como atacar e como defender. Então por isso que Deus às vezes permite alguma experiência como essa. Não é que Deus não está te protegendo, queridão. Aliás, na realidade, Deus está revelando a sujeira do diabo. Deus está querendo mostrar o que ele está querendo fazer, achando que Deus não tem poder para mostrar. Deus abre os nossos olhos, se vermos, é para o diabo perder, não é para nos intimidar não. O diabo não vai conseguir não. Agora, se você não está com fé, se você não está vivendo a palavra de Deus, e o diabo vai ter poder de te intimidar, de esfriar a tua fé, te desanimar, você começar a se achar um desprotegido, Deus não está me guardando. Jamais, meu irmão. Deus está te guardando sim. Você habita no esconderijo do Altíssimo. E aí, Dani? Habita ou não habita, Dani? Habita, né? Quem estragou a flor? Ah, tá. Não, é só a lei da natureza. Ele tem que fazer o merchan dele, gente. Se ele não fizer o merchan dele, ó, de marido romântico. Aí, ó. Hoje tem. Olha lá, ó. Ele tem que fazer o merchan dele. Eu acho muito interessante uma coisa, que é, você até citou lá Deixa eu abraçar ele no aqui. culto de ontem. Ele tá cheiroso, gente. Ele acabou de tomar Acabei banho. de tomar banho, gente. Bonitinho. Você citou 2 Reis 6, quando você falou do Eliseu. Cerca Samaria. Eliseu e o discípulo. A gente acha que é o Geazi, né? Não fala. Ah, é? Mas Pode ser. Maria Aparecida, o Dani sou eu, o Itamar é ele. Ela tá ainda na dúvida quem é quem. Eu sou o Dani, prazer. Prazer, eu sou Itamar. E aí, cara, aquela lá é uma cena real, é real. Parece historinha, mas não é historinha. Você vê a diferença clara de uma pessoa madura em Jesus e você vê de um infantilóide espiritual. É o maduro e o inexperiente, né? É mais ou menos isso. É o que ainda é fraco na fé, que ainda não está Isso preparado. Isso não é tempo de igreja, não. Isso não é tempo de igreja, não. Isso é interesse próprio. Exatamente. Você pode chegar e ter um interesse, uma sede tão grande de Jesus que em um mês vai ser tão revelado para você, coisa que em um ano não foi pro outro. Prova disso, Cornélio. Cornélio ainda não era nem convertido a Jesus, ele orou, jejuou, um costume totalmente judaico, ainda é totalmente da norma judaica, da sua religião, e a Bíblia diz que Deus mostrou para ele, né, Pedro vindo falar com ele, orar com ele, ministrar a vida dele. Ele teve uma experiência espetacular. E recebeu o Espírito Santo e ainda não era nem, assim, convertido, né? Então o que acontece aí é, às vezes a pessoa acha que você, não, só alguém você vai ter uma experiência como essa se tiver 30 anos. Barba branca, né? É ruim. Vai, cara, credo, engasguei com orégano, velho. Comer uma pizza da hora. Muito boa. Deus vai se revelar pra você na medida que você o buscar. Fim. Simples. Agora eu quero falar pra você uma coisa interessante desses dois. Do Geazi, se for, né? A gente não sabe se é. O discípulo e Eliseu. Uhum. A reação mediante um problema. Eu acho incrível. Seja uma afronta do diabo, seja uma situação inesperada, porque eu gosto do texto do Salmo 6, do verso 6, que ele fala assim, tanto a peste de noite quanto o sol de dia. Exatamente. Mostrando durante 24 horas por dia, Jesus está se importando. Deus. O Salmo 121, não dormirá aquele que te guarda. Então você está associar dormindo. o mal só à noite e às trevas é equívoco. Não. O diabo age de dia também. Então, vai na Cracolândia de dia pra você ver o diabo fazendo a festa lá. Destruindo vidas lá. Enfim, aí a questão toda é, veio a situação ruim que vem todo dia, todos os dias. A resposta do servo, ai Senhor, o que faremos? Ó Deus, e agora? O que será de mim? Chapolin, veio salvar Thundercats, Power Rangers, Red Bull. O infantiloide. Agora o Eliseu, Tranquilo. cego, velho cego, gordão, sentadão De lá. boa, relaxado. Eu acho que na cabeça dele já tava assim, ó, já percorri, já combati um bom combate, percorri a carreira. Eu imagino que ele tava rindo da cena. Eu acho que Paulo copiou o 2 Timóteo 4 dele. Se inspirou no Já tô bem aqui.
E aí você vê o desespero do menino, e aí ele só vira e fala, é uma oração que me incomoda. Ele fala assim, cara, não, Deus, né? Deus, abre os olhos desse menino aí. Deixa Na ele hora ver. ele vê o cercado ali de cavalo de fogo. E o interessante, o texto é claro, o exército estava cercando Samaria, tudo por causa de Eliseu. Só queriam destruir Eliseu porque Eliseu revelava os planos do inimigo de Israel e ele não conseguia cumprir o propósito. Vai ler 2 Reis 6, seu Cara, preguiçoso. e aí que show, mano, que show, porque eles vieram para pegar Eliseu. Então olha o que Deus faz. Quando ele ora para Deus abrir os olhos do servo dele para ver, a Bíblia diz que o servo dele viu os carros de fogo ao redor de Eliseu. De Eliseu. Por isso que Eliseu estava sossegado. Falou, se quer me pegar, vai ter que passar por cima dos O que eu caras. quero que você entenda, querido, é que se você habita no esconderijo do Altíssimo, você não precisa ter medo de nada. Exato. Itamar fizeram uma macumba pra mim, fizeram um olho gordo, terra de cemitério, amarraram meu nome na boca do sapo, e etc, etc, etc. Ai, meu Deus, e agora, Itamar? E agora, se levar o teu nome para o centro de macumba, vai fechar. Se você é salvo em Jesus Cristo e alguém pega o teu nome e coloca dentro de um centro de macumba, lascou. Sabe por quê? Porque o nome de um filho de Deus lá dentro faz com que a coisa não funcione. Eu creio nisso. Uma vez falaram isso pra mim, Dani, eu fazia programa de rádio numa cidade e eu tenho essa mania de dar meu nome completo, Itamar Vicentino, mando um beijo pra minha esposa, pros meus filhos, falo que amo e tal, dou endereço, dou telefone, fala comigo e tal. Até hoje eu sou assim. E uma pessoa falou, pastor Itamar, o senhor não tem medo que alguém coloque o seu nome lá, faça uma macumba, o senhor é figura pública, pode querer te prejudicar? Eu falei, poxa, que leve o nome do centro de macumba, porque vai fechar. Ué, se levar o meu nome pra lá, tá levando o nome do Filho de Deus, tá levando o nome de Jesus junto, gente. E Jesus, você acha que as trevas não têm comunhão com a luz, né? O diabo não pode prevalecer contra o Filho de Deus. Então jamais, meu irmão, você não precisa ter medo, sabe? Eu digo esse negócio de jogar terra de cemitério. Existe o mal? Existe. Nós não podemos... Paulo disse, não vamos subestimar os ardis do inimigo. Não vamos fazer de conta que ele não tem ação nenhuma. Eu não o trato como poderoso, eu trato ele como astuto, que é o atributo que a Bíblia dá a Satanás. A Bíblia nunca diz que Satanás é poderoso, mas a Bíblia diz que ele é astucioso. O que é ser astucioso? Ele trabalha de forma sempre com artimanhas para pegar você nas suas fraquezas, legalidade que você dá, legitimidade que você dá para ele agir, que você está dando brecha, e ele sempre age na artimanha para te pegar. Então é óbvio que você tem que vigiar, não pode dar brecha, não pode dar legalidade para ele, ok? Mas, deixando muito claro, você, jogou uma terra de cemitério, colocou meu nome lá na encruzilhada, fez uma oferenda. Tem gente que entra numas demandas doidas aí, que depois a gente pode tocar nesse assunto. E o que acontece? Óbvio que se você tiver descoberto, e quando eu falo descoberto, não é que tem que ter um pastor orando por mim, não é só isso não, a igreja. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você não estar realmente com o Espírito Santo de Deus na sua vida, selado por aquilo que Pedro disse no seu sermão, no livro de Atos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E aí ele disse assim, para que vocês recebam o dom do Espírito. Esse selo da promessa que tem que estar sobre a vida do cristão, do salvo em Jesus Cristo, do Filho de Deus. É isso aí. Fora disso, aí eu tenho que admitir o fato de que esse mal pode agir. Mas se você é filho de Deus, se você crê no Senhor Jesus Cristo, nesse exato momento está nos assistindo, algum mal te atingiu, algum tipo de palavra de peso, maldição, praga foi lançado sobre a sua vida, nós profetizamos e declaramos sobre a sua vida que esse mal está anulado em nome de Jesus. E você tem que receber essa palavra. E não vai precisar de um ritual. Entendeu? Não vou ter que fazer um ritual, fazer uma rodinha de fogo em volta de você. Pastor, mas existem coisas do meu passado, amarguras, ressentimentos e tal. Aí são outras conversas que a gente pode orientar você para você libertar-se disso, é tema para outro dia. Mas você precisa entender que o que a palavra de Deus está dizendo aqui não é qual for o tipo de mal, noturno, diurno, o tipo de espírito que age na noite ou no dia, que está movido para destruir vidas durante a noite ou destruir vidas durante o dia. Deus guarda aqueles que habitam debaixo realmente das suas potentes mãos. Nós cremos nisso, meu irmão, e não temos dúvida disso aí. Eu só preciso de Bíblia, gente. Eu só preciso da Bíblia. 1 João 4,4. Maior que está em vós do que o que está no mundo. Sabe o que eu acho engraçado? Quando você vai ver vários textos, cara, por exemplo, Efésios capítulo 4, fala sobre Jesus ter descido lá, Colossenses 2, que ele desceu para pregar nos espíritos em prisão, tal, levou cativeiro. Sim. Por quê? Você vai ver que Jesus, quando ele morre, ele vai em espírito lá para as regiões interiores, né, o Hades. Sim. Ele vai e sozinho, cara. Ele não tá nem aí, ele pisa. Eu creio que quando ele pisa, aquela zona, sabe? Sai tudo, cada capeta para um lado, porque ele pisou lá, pisou.
E quando ele fala, João 14, assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, vos enviarei um consolador, para que onde vocês estejam, eu esteja também. Jesus não está mandando uma terceira pessoa, ele está mandando ele mesmo. Sim. Ele está falando, eu vou ficar com você. É o Emmanuel, é o Deus conosco. Cara, então é tão simples, porque se eu entendo, e se você entende de uma vez por todas, para de ser tonto, de ter medinho de escuro, medinho do diabo. Se a Bíblia é verdadeira, olha a idiotice que eu estou falando. Sim. Se a Bíblia é verdadeira... Você está usando a expressão de quem está assistindo que possa ter uma dúvida. Se a Bíblia é real, e você crê nela, ela diz em 1 João 4,4 que o maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então fica bom mesmo. Amém. Agora tem um terceiro caso. Terceiro caso que a gente já falou sobre o cara que não conhece a Deus. A gente já falou sobre o cara que conhece a Deus e o diabo provoca. Sim. E tem o terceiro caso. O terceiro caso é o safado do crente 007. Agente secreto. Ele é secreto. Ele é crente. No mundo ninguém sabe que ele é crente, porque ele é secreto. As pessoas elas tratam o diabo como alguma coisa que você expulsa, e tá certo. Tanto que Beelzebu, a origem da palavra Beelzebu é Senhor das Moscas. Porque mosca, o que você faz? Você abana, você dá um SPP, olha eu fazendo merchan, tchau, sumiu. Em nome de Jesus, tchau, sumiu. O problema não é a mosca. O problema é onde que ela está. Mosca normalmente fica no cocô, fica no lixo, fica em coisa suja, fica ali no podre. O que atrai a mosca? O que na sua vida está atraindo a mosca? Não adianta eu expulsar a mosca, sai em nome de Jesus. Jesus disse que se não tiver limpa a casa, o que acontece? Volta aquele espírito, 7 traz vezes, 7 com ele, piora o estado. Então agora, em nome de Jesus, eu quero pedir para o Itamar me ajudar, que você entenda de uma vez por todas, querido, que se você entregou a sua vida para Jesus, como fala em Efésios 2, ela fala assim, Jesus ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, que antes você praticava. Sim, exatamente. Não mais. Sexo com o namorado, chega. Itamar, encher a cara, chega, filho. Passar o dia assistindo novela idiota e programa que não edifica, chega. Isso aí, como é o nome que a gente dá disso? Brecha? Exato, e aí as pessoas, como você falou, acham que expulsar o demônio é só banar e tocar música, mas se aquilo ali continuar sendo fezes, continuar sendo lixo, continuar sendo coisa podre, a música vai voltar. Ela volta. Aí a gente chama isso de libertação. Libertação não é só você expulsar um demônio e falar para ele sai. Ele sai e pode voltar se aquela pessoa continuar nas velhas práticas, na velha vida. A libertação é mudança de vida. Libertação não é um ritual de imposição de mãos, onde você fica balançando a cabeça da pessoa e gente fica atrás puxando pela ponta do dedo, pela ponta da orelha, que eu já vi muito ritual de libertação. A gente não vai entrar no mérito da questão aqui não, gente, mas tem gente aí que faz escola de libertação, treinamento de libertação e fala que para expulsar um demônio você tem que tirar pelas pontas do dedo, pela ponta da orelha e faz um ritual. Palavras certas para falar. E ensina a exorcizar pessoas. E na realidade, não. A libertação é você mostrar à pessoa a mudança de vida que ela precisa ter. A legalidade que ela precisa tirar, que está dando brecha para o inimigo agir. Quando a gente usa o termo legalidade, não entenda isso como um termo religioso. É uma forma de explicar o quê? Legalidade é direito adquirido. Direito adquirido ninguém pode tirar. Eu tenho um direito adquirido que alguém pode querer roubar, mas eu recorro à justiça e ele vai ser reintegrado. É meu direito. Então, quando o diabo tem um direito de ação, Deus pode proteger, Deus pode guardar, Deus tem poder para isso. Só que o diabo age e a pessoa fica desprotegida porque ela está dando essa legalidade. O diabo está encontrando a porta aberta, a janela aberta, os céus abertos para agir na vida daquela pessoa. Infelizmente. E aí você precisa entender que só a libertação, pelo poder do nome de Jesus, o pregador vai lá, o ministro vai lá e expulsa o demônio. Beleza. Só que agora a pessoa precisa passar pela libertação através do processo de mudança de vida. Conheceu a verdade liberta. E é um processo diário de mudança. Então você vai mudando. Por exemplo, você vê pessoas que passam, por exemplo, por manifestações demoníacas, como eu já lidei com isso. Normalmente pessoas que vivem em promiscuidade sexual, sob domínio excessivo de bebidas alcoólatras. A prática da idolatria é uma das maiores legalidades, porta de entrada para o inimigo agir. Arranca essas imagens da sua casa, você não e aí precisa a pessoa, disso. Não estamos falando aqui que o diabo está escondido dentro da imagem, escondido atrás, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que esta é uma forma de atrair a mosca. Entendeu? Mas, se eu posso falar direto com o diretor, sim, eu não preciso passar pelos terceiros, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho acesso ao trono da graça. Hebreus capítulo 10 é o novo e vivo caminho, tô lá. Exatamente. Mas independente de eu passar pelo terceiro, não vou usar fazer merchan. Aqui tem um copo. Eu quero falar com quem fez o copo. Mas quando eu falar com o copo, quem fez o copo não está me ouvindo.
Certo? Então eu preciso tomar cuidado quando eu uso esse terceiro, achando que eu estou falando com o primeiro. Na realidade, eu estou me enganando. Eu estou me enganando. Infelizmente, a religião, ela constrói isso na vida da pessoa. Mas voltando a falar lá da libertação, e outra coisa que é importante pontuar aí, porque a gente está tocando nessa questão, há uma diferença muito grande de expulsar demônio e de invocar demônio, gente. Pelo amor de Deus. Existem pessoas que acham que estão passando por um processo de libertação e ela recebe uma imposição de mãos onde o demônio é invocado, é chamado pelo nome e é ordenado que ele se manifeste ali. E na realidade isso é um ato de irresponsabilidade absurda, porque não é uma prática bíblica, não é o correto. Onde Jesus chegava, ele não ficava chamando demônios pelo nome. Mas se houvesse um demônio ali, ele incomodava o demônio. O exemplo lá do Gadareno. Você está falando que a própria glória já... A presença de Deus faz a presença do diabo. Ele não consegue ficar ali. Eu tive uma experiência numa das igrejas que eu pastoreei, nós estávamos louvando, Dani, aquele louvor Renova-me. E a igreja cantando, renova-me, Senhor Jesus. E a glória de Deus tomando conta do ambiente. E a nossa igreja tinha uma rampa para entrar. De repente, no meio do louvor, uma pessoa entrando. Chegou no meio da rampa. Houve uma manifestação. Os obreiros tiveram que correr e ministrar e expulsar aquele mal. Durante o louvor. Porque quando a pessoa adentrou o ambiente estava cheio da glória de Deus. Aquela unção tomando conta. E aquela pessoa vinha vindo oprimida por um espírito maligno. Manifesta. Ninguém precisou pôr a mão na cabeça dela e falar tranca a rua, enxugaveira, Zé Pelintra, Pombagira, manifesta aqui. Até porque o diabo atende por esses nomes que foram nomes que foram atribuídos a eles nos centros de práticas desse tipo de coisa na vida aí. Mas a Bíblia não atribui nome ao diabo de forma clara, não dá um nome para ele. E esses termos, esses títulos que foram dados é para identificar a linha de atuação desses supostos espíritos ou demônios. A Bíblia chama de demônio, de diabo, de Satanás. Os homens, nas suas práticas religiosas, uns chamam de linha branca, outros de linha preta e assim por diante, foram atribuindo nomes a esses espíritos malignos, e esse faz isso, esse faz aquilo. E algumas instituições e denominações lidam com esses espíritos reconhecendo esses nomes. Eu não reconheço os nomes, até porque nome é honra. A Bíblia diz que Deus nos conhece pelo nome. E o nome me honra. O meu nome me traz honra mediante a imagem, a conduta, o caráter que tenho, que construí. Deus me honra. Deus me conhece pelo meu nome. Agora, o diabo não é nome, Satanás não é nome. E existe uma dedução teológica que atribui a Satanás o termo Lucifer, mas isso não é escrito na Bíblia. Entende? Agora, é importante que você entenda isso. Agora, vai lá, chama pelo nome, manifesta aqui. Não é dessa forma. Onde Jesus chegava, querido, ele incomodava. O demoniado de Gadara mesmo, quando ele pisa lá, ele já vem gritando. Ele já se sente ofendido, sabe que vai ser expulso, ele sabe. Ele fala, por que viesse me incomodar? Ele já está louco, sabendo que vai ter que ir embora. Então a presença de Deus, aquela mulher adivinha também que vinha atrás de Paulo no livro de Atos, gritando, tu és um homem de Deus, realmente tal. Ele virou para trás, ela trazia lucro. Imediatamente expulsou o mal. E assim por diante, querido. Todo lugar onde há a glória de Deus, a presença de Deus, o diabo, ele vai sair, porque a presença de Deus faz ele sair. Concluindo aqui, para deixar o menino continuar aqui, o Dani, quando você tem a presença de Deus na sua vida, já entendeu? Não tem como ter presença do diabo. Se você é morada de Deus, não tem como você ser morada de Satanás. Então, concluindo essa parte do meu raciocínio, não tem como eu pôr a mão na sua cabeça, você é cheio de Espírito Santo, e falar, enxugaveira, manifesta aqui, tranca a rua, manifesta aqui, o diabo vai manifestar. Agora, é óbvio, se a pessoa vive na promiscuidade sexual, idolatria, entrega vícios, casa vazia, eu mandar manifestar ali, eu estou fazendo mau uso da minha autoridade, eu não estou expulsando demônio, estou invocando, não é isso que a palavra de Deus manda fazer. Tem gente que faz isso de forma para atrair pessoas, ludibriar pessoas, a palavra de Deus não manda fazer isso, e ali acontece uma manifestação, e aquela manifestação vira um espetáculo, Dani, para dar showzinho, para fazer marketing. É muito verdade. Ridículo. Credo. Vê no culto hoje que nós vamos invocar demônios. Vê no culto para libertar as pessoas. Noite do desencapetamento. não. Eu não gosto de pedir para curtir e compartilhar, mas se você achar bênção, pode curtir e compartilhar, viu? Divulga o evangelho. Muito bom. Mas eu acho muito infantilóide ficar falando, então não vou falar mais. Mas pode curtir e compartilhar. Mas eu quero falar agora com você aí que está me assistindo. Já deu tempo já do ao vivo. Você que passa rápido, né? Passa rápido, 45 minutos já e parece que não falamos nada. Verdade. Você meu amado que está ouvindo. Rapaz, aí. Meu tio está assistindo. Luiz Carlos Leite Penteado, pastor. Um abraço, querido. Está acompanhando. Que legal. 2 pessoas comentaram, mas a minha mãe tem imagens. Não sei quem tem imagem, querido. Cada um responde por si só.
O nosso conselho para vocês, à luz da Bíblia Sagrada, é que você não tenha. Nós aqui não estamos discutindo religião e não temos pretensão de ofender ninguém. Mas é o que a Bíblia diz. As pessoas gostam de dar interpretação pessoal para a Bíblia. As pessoas gostam de falar assim, mas eu acho que não tem nada a ver. Não é questão de achar. O que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz, não terás diante de vós nenhum tipo de escultura, a gente não está falando do cachorro de porcelana, viu, gente? Não estamos falando daquela corujinha, aquele pinguim em cima da geladeira, não. Está falando daquela imagem que você usa para culto, que você presta devoção, que você faz oração por meio dela ou para ela. Nosso conselho, como pregadores do Evangelho, pregamos só a Bíblia, não estamos pregando a cartilha da nossa igreja, o que a gente acha, discutindo uma teologia nossa. É o que a Bíblia diz é que você não tenha, que você não precisa disso, não preste oração, não use isso como intermediário. Se você quiser fazer um estudo bíblico mais aprofundado sobre isso, está aqui o Dani, estou aqui, eu estou à disposição para te ajudar, para te esclarecer, para você conhecer mais a respeito e tomar uma decisão sobre fé, porque aí você vai para a palavra de Deus e vai crer na Escritura Sagrada. O nosso conselho é esse. Mas a gente respeita, a escolha é pessoal, não é verdade? Se você quiser conhecer a verdade, ela está aí. Se Ela tá não, fique na sua tradição. Mas só para concluir esse ao vivo, eu quero falar com você que se encontrou no terceiro caso. Você que conhece a Jesus, mas você está sendo incomodado ou incomodada por brechas. Você está dando brechas e o diabo está encontrando. Você que, mesmo não sendo casado, está com vida sexual ativa, e eu sei que eu estou falando com gente aí. Você que, mesmo conhecendo a Jesus, ainda é viciado, cigarro, bebida, seriado, internet, celular, tudo que te vicia. Pornografia, maldita pornografia. Mal desse século. Tão gostosinho ter a minha esposa, fazer amor com ela. Deus me preparou para ela e preparou ela para mim. E é assim que devia ser, cara. É muito sério, Tamar. Eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre isso, sobre 1 Coríntios 6, falando que quando o homem se junta com a mulher, ele se torna uma só carne. E o pacto é tão sério que quando Jesus ele morre na cruz, ele derrama sangue, né? O derramamento de sangue mostra uma nova aliança. Lucas 22, 20. Uma nova aliança do sangue derramado. Do mesmo jeito, a menina virgem, quando ela faz sexo com o homem, com o marido, ela derrama sangue. É um pacto entre eles. É muito sério. É uma figura espiritual nisso. Não, mas não é nem o assunto de hoje. Você que está com brechas. Você que Satanás está entrando e fazendo a festa na sua vida. Você que não consegue mais nem tomar ceia em paz. Você que não consegue orar. Você que não consegue nem ler porque se julga impuro. Você que caiu. Você que caiu. Mas nunca conheceu. Não estou nem nessa questão. Você que está caído e quer levantar. Eu quero orar com você agora. Hoje é o dia que você vai... Posso falar nascer de novo, Tamar? Exatamente. Nascer de novo? Dia que o filho pródigo volta a casa. Hoje é o dia que você vai confessar aí o que você está fazendo de errado. Enquanto a gente estiver orando, você vai confessar para Deus. Pai, eu fiz tal coisa. Porque 1 João 9 diz que aquele que confessa, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. O sangue dele nos purifica. De toda iniquidade. Todo. Provérbios 28, 13. Se aquele que confessa e abandona a prática, alcança misericórdia. Então a partir de hoje vai ser diferente. Você ora por eles, Itamar? Com certeza que eu oro e eu deixo liberado sobre a vossa vida esta palavra de Salmo 91, versículo 6. A peste que anda na escuridão e a mortandade que assola o meio-dia não te atingirá, Amém. você estando habitando no esconderijo do Altíssimo. Amém. Escolha habitar no esconderijo do Altíssimo. Escolha andar nos passos de Jesus. Escolha viver na presença de Deus. Não tem melhor caminho, não tem melhor escolha para você, não tem melhor coisa a fazer. Seja insônias, sejam pesadelos, sejam transtornos noturnos, de vícios, jogatinas, promiscuidade, moralidade sexual que domina alguém, a vida, espíritos perturbadores, ou sejam, coisas que no seu dia a dia o inimigo tenta criar situações que você pode achar que não é, mas o inimigo está criando uma cilada, criando uma circunstância para te destruir. Eu creio que o Senhor te guarda, que o Senhor te protege. E tudo isso que o Dani acabou de falar, se essa é a tua realidade, creia que agora o Espírito Santo está ao seu lado. Sabe o que eu mais gosto no Evangelho? É que ele não omite nenhuma verdade, nenhum fato. Ele deixa claro que o diabo é nosso acusador. Ele acusa para nos levar à morte, ele acusa para nos levar a fracasso, ele acusa para nos levar à condenação. Só que diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Não com acusação, mas com consolo.
Ele vem e nos consola, trazendo a nós o entendimento da graça de Cristo, a remissão dos nossos pecados. Então agora, o que está acontecendo aqui não é uma acusação. A mensagem do pregador aqui não é para te acusar do pecado, para dizer você é um prostituto, você é uma prostituta, você não presta. Não, não é para isso. É para te conscientizar, trazer à consciência o pecado e te levar ao arrependimento. Então nós vamos orar. E eu tenho certeza que o arrependimento chegou ao coração de muitas pessoas e haverá renovo. E haverá transformação em nome de Jesus. Oremos. Deus eterno, Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus, nós nos unimos em oração agora, juntamente com essas centenas de pessoas que nos acompanham por essa transmissão. E eu acredito que agora, Pai, Tua palavra diz em Jeremias 23, que Tu és Deus de perto e também és Deus de longe. Que o Senhor está aqui conosco, aonde estamos orando agora, mas também está com essas pessoas, onde elas estiverem. Sejam elas próprias precisando, ou elas que estejam orando, intercedendo por alguém que necessita. Eu peço, Senhor, que Teu Espírito visite cada uma delas, que toque da planta dos pés ao alto da cabeça. Os que estão enfermos, que o Senhor traga a cura. Se houver alguém oprimido por vícios, ou depressões, angústias, insônias, síndrome do pânico, perturbações noturnas, espíritos malignos, que sejam libertos pelo poder do Teu nome. Qual for o vício, qual for a escravidão. E aqueles, ó Deus, que hoje pedem perdão pelos seus pecados. Aqueles que reconhecem a necessidade de conserto, de fazer uma nova aliança, de renovar a sua vida espiritual contigo, Pai, viver uma vida de santidade e não de religiosidade, uma vida de temor e não de medo. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles a renovação da aliança contigo, o perdão dos seus pecados e um novo nascimento em Cristo Jesus. O novo nascimento criado, gerado pela água e pelo Espírito, que é a tua palavra, que é a ação do teu Espírito Santo sobre eles, Pai. E acredito que nesta hora, milagres estão acontecendo nestas casas, libertações estão acontecendo nestas casas, vidas estão tendo suas vidas transformadas agora, cadeias estão sendo quebradas, sentenças de condenação estão sendo anuladas, a cédula de condenação, de acusação contra esta vida está sendo rasgada, assim como foi na vida de todos aqueles que já creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada vida e declaramos toda a sorte de bênçãos, e que eles possam habitar no esconderijo do Altíssimo, e nenhuma peste, nenhuma aflição, nenhuma palavra de peso ou maldição tenha poder sobre eles. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós abençoamos e ministramos a tua palavra, crendo que assim será para a glória do teu nome. Amém. Amém, Jesus. É isso, gente. É isso. TT, você falou uma coisa interessante. Mas tanto um quanto o outro estão errados. Os dois são idólatras. Tanto uma imagem quanto a toalhinha, se for colocado algum poder sobre ela, que o poder é de Jesus Cristo, é idolatria, é ridículo. Exato. E aí, nós cristãos, eu vou usar um termo aqui que ninguém se ofenda, cristão autêntico. O que é um cristão autêntico? Aquele que só segue Jesus Cristo, é imitador só de Cristo, não faz uso desse tipo de amuleto, de simbologia. Nós só temos a fé em Jesus Cristo, a palavra de Deus como única regra de fé, e pronto. Mas se alguém faz, está praticando a idolatria. Até a nós aqui, se alguém achar que nós somos a supra-suma da revelação gospel e nos achar acima da média, já está idolatrando. Gente, também. Eu solto pum fedido igual você, velho. Mas Eu tenho dor de barriga igual você, velho. Eu tenho vontade de tomar Coca-Cola e eu tenho problema de saúde igual você, velho. Então não tem nada demais. Engraçado, uma vez eu falando sobre essa questão de idolatria, o cara deu dois exemplos tão idiotas. Ele falou assim: não, mas o Senhor aprova imagens. Eu falei: como? Ele colocou 2 querubins na arca. Beleza, mas nenhum judeu nunca orou para os querubins, nunca pediu nada, não há nenhuma adoração para o querubim. Outra pessoa virou e falou assim: não, mas você fala de toalha, mas uma vez o Paulo levou lenço para curar, não sei quem. Eu falei: não. Eram as pessoas que não conheciam a Deus, era gente na rua que nunca tinha ouvido falar de Jesus, que acreditava naquilo, mas nenhum crente velho usou. Elas pegavam, mas Paulo diz que nunca deixou de ensinar nada que fosse útil para a fé cristã, mas ele nunca ensinou alguém a pegar a toalhinha e levar, as pessoas pegaram e levaram. Por que aconteceu milagres? Pela fé que as pessoas tinham e era a misericórdia de Deus. Mas isso não é uma doutrina praticada. Paulo nunca ensinou isso. A Luciana, só para terminar, é a última pergunta, gente, que só vai ficar longo, já está e vai ser polêmico. A Luciana Siqueira perguntou se ela casou só no cartório, ela está sem pecado se ela não casar na igreja. Meu Deus do céu. Quem casa é o Estado, né? Legalmente falando. Quem constitui a união civil entre duas pessoas
É o Estado. A lei une duas pessoas. Tanto que o Romanos capítulo 7 diz que a mulher está ligada ao marido pela lei. Agora, a igreja impetra a bênção. A igreja ministra a bênção no matrimônio. Consagra essa união a Deus e reconhece. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, essa união civil torna legítimo o seu casamento, diante da lei dos homens. E a igreja impetra a bênção. Você não está em pecado por não ter casado nesta ou naquela igreja. É porque você pega Gênesis 2, ele caracteriza o casamento como? Deixará o homem. Exatamente. O teu pai e tua mãe, e a mulher também juntou em uma carne. Desmembramento e ajuntamento. Desmembra-se de uma família e de outra, e se ajuntam dois, constituem uma família. O ajuntamento com o propósito de tornar uma família. E o nosso país é um Estado organizado, existe uma legislação que nós cumprimos e andamos debaixo da legalidade da bênção de Deus. Casou-se na igreja, recebeu a bênção, consagrou o casamento, essa união está abençoada pelo papai. Mas não casei na igreja, vou pro inferno? Não. Se tá de acordo com a lei dos homens, primeiro que pra Deus, se você largou a casa do seu pai e se juntou, você tá casado, gente, pelo amor de Deus. Exatamente, é importante que você não viva na promiscuidade, nem na libertinagem, isso a gente sabe muito bem. Existem pessoas que não entendem isso, mas tá na benção, vamos embora, segue em frente. Tamar. Toca aqui. Vamos junto, quando precisar, só chamar, moro pertinho. Que Deus vai falar com você. Deus vai bastante.